Olá, senhores! Bora lá para mais uma questãozinha de momento de força. Olha só. Na figura a seguir, a ginasta possui massa de 54 kg e está em equilíbrio. O seu centro de gravidade está diretamente na vertical de P, sobre o piso horizontal. O ponto P dista 0,9 metros de seus pés e 0,6 metros de suas mãos. O componente vertical da força exercida pelo piso sobre as mãos da ginasta vale. E aí adote a gravidade como 10. Então vamos colocar primeiro as forças que atuam no corpo. Olha só que bacana. Nós sabemos que aqui no centro de gravidade da pessoa, nós vamos ter o peso da pessoa, que é sempre vertical e para baixo. E nesse caso é a massa vezes a gravidade, 54 vezes 10. A gente chega que esse peso vale 540 newtons. Lá nos pés da pessoa, senhores, lá nos pés da pessoa, nós vamos ter uma anormal, certo? Eu vou chamar de NP. Anormal nos pés. O pé empurra o chão, por reação o chão empurra o pé. Lá nas mãos, que a pessoa até parece que colocou uma mão sobre a outra aí para facilitar pra gente, né? Olha lá, anormal nas mãos, eu vou chamar de NM. Normal nas mãos. A mão empurra o chão empurra a mão para cima. Essas são as forças que atuam no corpo. Bom, peão, a gente sabe que a somatória quem puxa para cima tem que ter o mesmo valor que quem puxa para baixo, não é? Equilíbrio em Y, exatamente. Só que nós não conhecemos nem NP nem NM, né? Nós estamos com duas incógnitas aí. Então nós vamos ter que trabalhar com a terceira condição de equilíbrio, que é aquela do momento, que é a somatória dos momentos em relação a um polo, em relação a um ponto de referência, vale zero. Meninos, os pontos que nós podemos marcar o nosso polo são o ponto onde estão os pés, o ponto P ou o ponto onde estão as mãos. Ué, peão, só nesses pontos que o momento em equilíbrio vale zero, a resultante? Não, não é só em relação a esses pontos, é em relação a qualquer ponto do corpo da pessoa. Só que eu não vou poder pegar qualquer ponto do corpo da pessoa porque eu não conheço, por exemplo, a distância dos joelhos dela até os pés. Então, alguns pontos, por nós não termos as medidas, não ficam pontos adequados para a gente poder trabalhar, certo? Dentre esses três pontos, senhores, que são pontos que nós conhecemos as distâncias entre ele e os outros pontos, né? O melhor a ser chamado de polo é o NB, o NP. Não é, peão? Por quê? Porque se a gente chama aqui de polo, ou seja, considera aqui como ponto de giro do corpo, a normal NP não vai aparecer nas nossas contas. E ela é uma força que eu não quero calcular, eu quero calcular a NM. Então eu vou colocar o polo em NP porque some uma das incógnitas. E a partir daí a gente consegue trabalhar. Olha que bacana, ó. A terceira condição de equilíbrio fala que a somatória dos momentos em relação ao polo, que é aquele ponto O, tem que ser igual a zero. Eu preciso adotar um sentido de giro positivo, ou horário ou anti-horário. A convenção fala que o positivo é anti-horário, mas se você quiser inverter e colocar horário, você pode. E aí nós vamos brincar, ó. Vamos começar pela esquerda para a direita? A NP. A NP está atuando bem no polo, né? Então ela não gera momento, o momento dela é zero. O peso. Percebam que se aqui eu tivesse uma barra, ó. Se eu tivesse uma barra, se o corpo da pessoa fosse uma barra, o peso, ó, tá tentando fazer o corpo da pessoa girar nesse sentido em relação aos pés dela, né? Ou seja, no sentido horário. E esse sentido é o sentido contrário ao que eu adotei positivo. Então eu vou poder falar aqui que menos o momento da força-peso, porque ele está no sentido contrário ao adotado. Olha a NM. A NM, senhores, ela atuando nas mãos, ela está tentando fazer o corpo da pessoa girar no sentido anti-horário, que é o sentido que eu adotei positivo, certo? Então, o momento dela, obviamente, vai ser positivo. Esse aqui é o momento da normal MM. E acabou. Só tem essas forças atuando, então a somatória desses momentos tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Ou seja, pegando o momento da força-peso que está negativo, se eu passar para o outro lado, esse momento vai ficar positivo. E a partir daqui, meninos, é só colocar a formulinha, ó. O momento é força vezes braço, então vai ser a força NM vezes o braço dela. Cuidado agora, ó, o braço dela é a distância aqui do alinhamento dela até um alinhamento passando pelo polo, na mesma direção que a força. Então, toda essa distância aqui é o braço da garota, que vale 0,9 mais 0,6, 1,5 metros, aqui NM. Tudo bem? Então essa daqui é a distância da normal NM. Tudo isso é igual o momento do peso, que vai ser o peso, que nós já sabemos que vale 540,
vezes o braço dele. O braço dele é isso daqui, ó. É a distância do alinhamento da força até o alinhamento paralelo a ele, passando lá pelo polo. Essa é a distância da força-peso. Então, colocando as forças que nós queremos calcular aqui em Nm, a distância nós vimos que vale 1,5. Tudo isso é igual. O peso que vale 540. Vezes a distância dp, que nós temos aqui, vale 0,9 metros. Certo? Aqui dá para simplificar, ó. 0,9 dividido por 0,3 vai dar 3. E 1,5 dividido por 0,3 vai dar 5. Aí o 5 que está multiplicando passa dividindo. E aí nós vamos chegar aqui a normal Nm vale 324 newtons. O que, olhando no gabarito, confirma para nós como correta a alternativa B. Fechou, senhores? Grande abraço a todos. Até mais.